Olha, 7h15, confirmando 7h15, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de quarta-feira, hoje dia 20 de outubro do ano 2021. Gente, no mês de outubro, o Departamento de Educação do SERES estará realizando o evento Conversas Neurocientíficas, que vai de 21 a 29 deste mês, das 19 às 21h30. As inscrições para o evento podem ser feitas na página da UFRN e no link extensão. E você pode ter maiores informações através do Instagram, @GenseRN_UFRN. Para entender um pouco mais desse projeto, desse evento, Conversas Neurocientíficas, nós vamos conversar aqui no programa hoje. Nós teremos a presença de 2 autores de livros que abordam os problemas na educação brasileira. Já nós vamos conversar aqui com o professor Henrique Simplício, da Universidade Federal de Minas Gerais, e a professora Kátia Simone. E aqui eles estão de forma virtual, né? Já aqui no nosso estúdio virtual do Panorama 95. E aqui nos estúdios a gente tem a alegria de sempre recebê-la, com boas notícias da UFRN, a coordenadora, né, desse evento, Conversas Neurocientíficas, a professora Etienne Lautenschläger. Graças a Deus acertei o sobrenome dessa nossa querida professora, né? Na 5ª entrevista consegui acertar, né, Etienne? Seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, muito obrigado pela oportunidade, bom dia a todos os ouvintes, né, da rádio. Estou muito feliz de estar aqui agora da forma vivo, presencial, né? Muito obrigada. Me conta aí, como é que surgiu a ideia da UFRN aqui sediar o evento Conversas Neurocientíficas? Bom, esse evento é um evento que a gente começou a fazer desde o início do ano, né? Ele tem uma edição mais ou menos de um evento a cada 2 meses. E a ideia é que a gente faça uma divulgação científica. Por quê? Porque conhecer o cérebro é muito importante para qualquer educador. Na verdade, eu acredito que para qualquer pessoa, né? E esse conhecimento sobre neurociência, sobre o funcionamento do cérebro, ele normalmente está sendo publicado em revistas científicas e em inglês, o que dificulta o acesso, né, a essa informação. Então, a nossa ideia é chamar os pesquisadores para uma conversa mesmo, né? Então, está aberto, é voltado para educadores, mas está aberto para qualquer pessoa que queira conhecer mais sobre o cérebro. E você nos traz uma boa notícia, porque quando eu vi lá o banner de divulgação, tem lá só 45 vagas, né? Não, só que esse número aumentou. Sim, nós abrimos mais 60 vagas, né? Porque assim, a procura é enorme. Então, nós já abrimos. Tanto que nessa edição é a última do ano. A gente conta, né, com a participação. E eu trago a Kátia, né? Eu até queria mostrar aqui, que são os livros do professor Henrique, que é a Pedagogia do Fracasso, e da professora Kátia, Falácia Socioconstrutivista. São 2 livros que estão no maior sucesso. Exatamente, aí, né? Eu já li todos os 2 livros e, assim, a ideia é que a gente faça, né, com que os educadores conversem com os autores, dialogue com eles, né, e entenda um pouco mais sobre esses avanços, essas propostas que eles estão trazendo nos livros. Claro que daqui a pouco nós vamos conversar com os 2 professores e escritores, mas é diferente, você mesmo disse, esse evento é importante que os alunos acabem dialogando com o autor do livro. Como é que é essa sensação de quem, por exemplo, tem um livro como companheiro do seu curso lá, poder dialogar com quem escreveu o livro? Eu acho que é uma sensação maravilhosa, né? Principalmente porque a gente tem ideia. Os meus alunos percebem, assim, que são pessoas, nossa, professora, são pessoas inacessíveis, né? De repente não posso conversar com eles, eu não vou entender, não me sinto inteligente suficientemente. E aí quando você vê, né, como os autores aqui que estão disponíveis para conversar, numa conversa que é bem informal, onde você tem toda a possibilidade, né, de falar sobre a sua ideia, de até conversar mesmo sobre o que você pensa, suas dificuldades, eu acho que é muito enriquecedor. Então, deixa eu conversar inicialmente com o professor Henrique Simplício, ele que possui licenciatura e bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Viçosa, é mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, trabalhou como professor na Universidade Federal de Viçosa, né? Atualmente é pesquisador no Laboratório de Neuropsicologia e Desenvolvimento da Universidade Federal de Minas Gerais e também doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Neurociência. Professor Henrique Simplício, seja bem-vindo aqui, uma alegria imensa recebê-lo aqui no nosso Panorama 95. Bom dia, professor.
prazer enorme estar conversando com vocês aqui na 95,9 FM, né? E assim, satisfação enorme poder conversar sobre educação, neurociência, né? E apresentar pelo menos uma ideia geral aí do que a gente identifica, né, tanto como os desafios para a educação, né, quanto as contribuições que a neurociência, a psicologia cognitiva podem trazer para o campo. Prazer enorme estar aqui. Professor, eu perguntava aqui à professora Etienne como é que é essa sensação dela como professora, por exemplo, proporcionar aos alunos, a quem vai fazer participar do evento, ter esse contato com o autor dos livros. E como é que é esse contato do autor dos livros com a pessoa que lê, que abraça, por exemplo, a sua obra durante um curso de formação? Olha, eu acho que isso é uma coisa que é extremamente importante, né? A gente aproximar o conhecimento acadêmico, né, os rincões da universidade da população como um todo, né, da sociedade civil. Esse eu acho que é um grande desafio que a gente consegue identificar assim, em diferentes instâncias, né? Como que os professores universitários, que às vezes têm uma rotina de pesquisa ou escrevem trabalhos em inglês, têm uma rotina super atarefada, vão conseguir alcançar um público maior no que diz respeito às maiores evidências científicas que a gente tem sobre determinados assuntos, quais são as informações mais importantes, o que a gente descobriu até então de novo, para que a gente possa estar aprimorando todo o conhecimento, as novas perspectivas sobre aprendizado, sobre informações como um todo. Então, eu acho que isso é um grande desafio, né, porque você tem, sem dúvida nenhuma, né, esse obstáculo entre a comunicação, entre a própria linguagem, muitas vezes é muito diferente, do professor universitário, né, dos professores e da população como um todo. Então, acho que esse é uma excelente oportunidade, né, pensar numa forma de vincular esses estratos que, infelizmente, muitas vezes estão separados, né, tem uma distância enorme entre ambos. Você escreveu um livro chamado Pedagogia do Fracasso. O que seria essa pedagogia do fracasso? Bom, nesse debate, acho que essa pergunta é extremamente interessante, né? Hoje nós falamos muito sobre aproximar a ciência da população e, ao mesmo tempo, em tentar arranjar as melhores evidências, né? Falo muito sobre quando nós estamos avaliando, por exemplo, o coronavírus, a gente pensa em uma série de discussões, né, sobre negacionismo, sobre acesso a informações que possam ser as melhores evidências. Então, o que a gente escreveu quando a gente escreveu o livro Pedagogia do Fracasso? O que a gente tinha por intuito, né? Era justamente avaliar algumas ideias que acontecem frequentemente no campo educacional, né? São muito comuns e que muitas vezes não estão respaldadas por referenciais científicos, né? São ideias que são muito comuns, e quando a gente vai avaliar elas, as evidências que a gente tem do ponto de vista dos últimos 30, 40, em alguns casos 50 anos, a gente vê que aquilo que é vendido como uma boa metodologia educacional ou um bom referencial, na verdade, ele não é tão bom assim. As evidências, pelo menos, não estão dando esse direcionamento, né, a ponto de persistir nesse raciocínio como se fosse algo válido. Então, a ideia do Pedagogia do Fracasso é justamente avaliar cientificamente, né, o que é feito em sala de aula e quais seriam as melhores evidências que a gente tem para a gente avaliar isso aí, né? Professor, como é que você está vendo hoje a educação no nosso país e quais seriam os principais problemas que você pode avaliar no cenário educacional brasileiro? Olha, Marcos, eu vejo que existem, assim, são inúmeros problemas que a gente tem no Brasil, né? A gente tem problemas ligados a questões econômicas, a gente tem problemas ligados, por exemplo, à infraestrutura das escolas, a gente tem um problema de resposta, né, assim, das instituições para atender melhor os professores, né, com evidências que sejam importantes, né? Mas, então, assim, essa é uma pergunta que acho que é aquela pergunta de $1 milhão, né? A gente pode ficar aqui a manhã toda debatendo e certamente vai faltar alguma coisa. Mas, ao meu ver, para dar um panorama geral, eu vejo que a situação educacional do Brasil ela é muito complicada, né? A gente tem, por exemplo, inclusive, estava anteriormente havendo discussões sobre o Covid, né? A gente tem o efeito do Covid na educação, onde, por exemplo, tem crianças que estão numa etapa crucial de desenvolvimento, que muitas delas certamente não tiveram uma assistência adequada da educação, né? E enquanto outras, por exemplo, que estão situadas em regime privado, elas têm, por exemplo, pais que conseguem ter uma maior disponibilidade de assistência. Então, isso vai ter um efeito, acredito eu, no futuro. Daqui a 20 anos, nós vamos estar discutindo esses fatores. Então, de forma geral, eu vejo que o Brasil tem muitos desafios educacionais, né, e muitos deles estão centrados justamente em descaso do poder público, em parte, mas, ao mesmo tempo, da persistência de ideias que não são tão válidas assim, que continuam sendo discutidas ao longo de anos e que não foram atualizadas. Então, eu acho que, em resumo, é um cenário que precisa de bastante atenção. Aproveitando aqui que, claro, a palavra do momento é a neurociência. Como é que a neurociência e as ciências cognitivas poderiam contribuir para melhorar o ensino no nosso país?
eu vejo que a neurociência, ela tem uma contribuição, a gente tem que tomar um certo cuidado também, para que a gente, às vezes, não considerar a neurociência como se fosse a panaceia, né? Ela vai resolver todos os problemas, e, na verdade, tem muitos conhecimentos que são adquiridos de diversas outras áreas que trazem contribuições extremamente importantes, né? Mas o que eu acho que a neurociência, ela consegue te trazer de importante? Quais são as principais contribuições? Eu acho que a neurociência, ela tem um fator importante na incorporação de metodologias e uma tradição de evidências que é muito sólida, baseada nas áreas, no conhecimento que foi adquirido ao longo dos últimos anos dentro da prática médica. E eu acredito que a neurociência, ela consegue, juntamente com a psicologia cognitiva, ela consegue trazer elementos importantes, que é na relação entre modelos que se pautam, né, em uma perspectiva modular, organizacional do organismo, com desdobramentos do comportamento. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É pensar, por exemplo, o seguinte, que o nosso cérebro, né, ele teria, de certa forma, alguns indicativos de como ele se comportaria, de como ele atuaria, e a partir disso, como que a gente consegue pensar em estratégias comportamentais para que a gente consiga direcionar, avaliar, entender o que está acontecendo dentro de sala de aula, né? Quando a gente pensa, por exemplo, hoje, pessoas, às vezes tem uma coisa que é muito comum, falam, por exemplo, no entusiasmo do aprendizado, do quanto que o entusiasmo, o aprendizado ele é importante, realmente é. Só que muitas vezes as pessoas floreiam esse campo dizendo que o aprendizado é super divertido, é super bacana, e na verdade nós temos uma inclinação natural, muitas vezes, a fugir do interesse de a gente ficar concentrado durante muito tempo. A gente tem um gasto energético quando a gente está estudando, fazendo atividades. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nesses resultados que avaliam, por exemplo, o gasto energético, quando a gente avalia a questão, por exemplo, da variabilidade individual, e quando a gente pensa, por exemplo, em como isso pode ter resultados em sala de aula, como a gente pode entender o aprendizado, eu acredito que isso tem uma contribuição enorme, né? Principalmente já existe agora, mas nos próximos anos a gente ainda vai estar discutindo muita coisa ligado a isso, se a gente quiser realmente, né, ter uma educação com uma melhor qualidade. Geraldinho Oliveira. Bom dia, professor, bom dia, professora também. Isso que o professor está falando é muito interessante, né? Que é a neurociência estudando o comportamento. E a minha dúvida, a minha pergunta vai mais além da sala de aula, né? Acho que todos nós que estamos aqui, né, conseguem observar que essa geração atual, né, ela está muito ligada à internet, às informações, aos jogos. Se você pegar qualquer adolescente aí de 10 ou 14 anos, tá jogando, né? Além de assistir a aula, tá no jogo. A neurociência consegue explicar esse comportamento, né? Consegue dizer que geração é essa, né? Que tá voltada para esse caminho mais online, e se isso é tecnológico, isso é prejudicial, não é? E os pais, eles têm um papel importante. Como é que dá para explicar que geração é essa que a gente tá vivendo aí? Bom dia, Geraldo. Bom, eu acho que eu tenho alguns comentários, né, para dizer sobre isso aí. Bom, por que as pessoas às vezes têm mais interesse, às vezes, na internet, né, do que, por exemplo, tirar um livro de matemática? Acho que isso não pode ser uma pergunta sua, né, e ficar estudando o dia todo, né? A gente tem uma vontade muito grande de passar. Acho que muitas pessoas conseguem ficar o dia todo no YouTube, mas quando vai assistir meia hora de exercíciozinho ali de matemática, já fica cansado, já começa a arranjar um subterfúgio para isso, né? Bom, a gente até comenta um pouco no nosso livro que existem, evolutivamente, a gente consegue separar dois tipos de habilidades cognitivas, né? As habilidades cognitivas primárias e as habilidades cognitivas secundárias, né? Ou biologicamente secundárias. Então, o que acontece? Nas habilidades cognitivas primárias, é como os nossos ancestrais, né, eles tinham uma série de atividades que eram muito comuns e que nosso organismo foi adaptado para fazer isso, né? Por exemplo, jogar bola. Jogar bola é super divertido, né? Assim, a gente tem a gente consegue ficar, muitas crianças têm um interesse enorme nisso, conseguem ficar muito tempo fazendo atividade e não se sentem nem um pouco cansadas, porque existe no nosso processo evolutivo, ele se adaptou de certa forma para que a gente utilizasse desse tipo de habilidade, né, ao longo de sucessivas gerações. Agora, quando nós estamos falando, por exemplo, de habilidades como aprender a matemática, aprender a ler e escrever, essas habilidades elas não são intuitivas, né? O nosso sistema evolutivo do nosso córtex pré-frontal, juntamente com as áreas ligadas a isso, né, que estão associadas ao processamento fonológico, né, e uma série de outras questões, eles não são tão recentes assim, né? A linguagem, a escrita, a gente tem, por exemplo, quantos milhares de anos, né, que a gente consegue, 10 mil anos, né, 20 mil anos, que a gente desenvolveu a escrita. Então, a gente tem que pensar que essas atividades que nós estamos falando, por exemplo, do aprendizado, elas normalmente demandam um processo cognitivo que o nosso organismo não foi aparentemente tão desenvolvido assim para aprender certas atividades. Então, o que acaba acontecendo
é que a gente começa a perder o interesse nessas questões. A gente cansa muito mais fácil, a gente sente um desgaste muito maior, né? Então, o que eu acho que é importante ver isso? A gente consegue, muitas vezes, ver um vídeo no YouTube, ver vídeos de pegadinha, ver vídeos de diferentes atividades, assim, justamente porque essas atividades, elas são intuitivas, né? A gente consegue ver, mais que a internet, ela tem uma codificação própria, seja criada, mas a gente não precisa de muito esforço para digitar, né, um vídeo e ficar o tempo todo assistindo. Agora, quando nós estamos falando, por exemplo, né, de interpretar símbolos, a gente ler um texto que às vezes é muito denso, aí nós estamos falando de um esforço cognitivo que é muito maior e que o nosso organismo tende a fugir muitas vezes desse esforço, às vezes desse gasto energético. Então, eu acho que, resumindo aí, não sei se eu respondi muito bem, né? Acho que as gerações se sentem mais atraídas por essas atividades, justamente porque existe uma inclinação natural delas para se interessar, por exemplo, por moda, por jogos, né? Por coisas que são muito... são mais intuitivas, demandam menos tipo de habilidade comparativamente com você pegar, às vezes, uma continha matemática que tem uma série de símbolos ali, uma série de representações numéricas que tem um trabalho enorme, né, para resolver essas atividades. E essa realidade, ela é positiva ou negativa, na sua opinião? E se é negativa, tem como mudar? Dá tempo ainda? Não sei. Pois é, assim, eu acho que a gente tem que pensar sempre que, assim, hoje as sociedades modernas, né, que são extremamente desenvolvidas, elas investem justamente nessas habilidades cognitivas secundárias, né, que são justamente esse trabalho, né, de você aprender a ler, você escrever, né, e tal, assim, né, de você ter um conhecimento informatizado, o domínio de certas técnicas. Olha, para você ver aí, né, a questão da pandemia, a quantidade de áreas de crescimento de tecnologia, de informação, de programação. Então, assim, isso é uma realidade que a gente não tem como fugir dela, né? Agora, o que a gente tem que assumir, de certa forma, né, é que, assim, se o ensino e o aprendizado, eles costumam ser naturalmente desgastantes, como a gente pode pensar em estratégias para que a gente consiga compensar, né, esse desgaste natural que é o aprendizado, né, esse processo que existe dentro dessas interações entre, por exemplo, assistir vídeos no YouTube, como que a gente consegue melhorar isso ou dar atenção individualizada para os alunos que têm dificuldade. Só que, mais uma vez, né, é importante a gente sempre assumir que o conhecimento, ele naturalmente vai ter, se a gente aprender uma nova informação, ele normalmente demanda esse esforço, essa obstrução de você lidar justamente com coisas que você não está acostumado. Então, se é o que eu vejo, por exemplo, que eu acredito que, sem sombra de dúvida, a gente tem que investir nessa habilidade cognitiva secundária. Isso é uma realidade se a gente não quiser ficar para trás. Agora, né, a gente tem que assumir, de certa forma, que, sim, é uma atividade difícil e que a gente tem que, né, pensar em como contornar esse problema, não ficar muito floreando, às vezes, como vai ser divertido, né, aprender uma conta de polinômios. Isso vai ser muito difícil, né? Acaba dificultando, né, as coisas. Ok, vamos trazer aqui para a nossa roda de conversa a professora Kátia Simone, né, Benedetti, ela que é licenciada em Letras em 1993, especialista em psicopedagogia, é mestre em educação musical, atualmente é educadora musical e professora de língua portuguesa na Rede Municipal de Ensino de Itatiba, né? Atuando principalmente nas seguintes áreas: educação musical e pedagogia. Professora Kátia Simone, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Queria que você inicialmente falasse aí da alegria de poder participar desse evento que o SERES da UFRN realiza aqui na nossa região. Professora Kátia, bom dia. Será que nós perdemos o contato com a professora Kátia? Deixa eu só... ela continua aqui conosco. Professora, você nos escuta? Acho que perdemos um pouco. Vamos restabelecer o contato aqui com a Kátia. Enquanto isso, Etênio, me fala aí, para participar do evento, como é que a pessoa faz? Bom, página do Instagram, né, que é @gencem, GENCEM, _UFRN. Tem todas as informações lá, tem o link também. E aí também já aproveito, né, enquanto a professora Kátia não aparece aí, para falar, né, que a gente também tem outros temas além desses dois. Vamos falar sobre cognição e matemática, sobre mitos da aprendizagem e sobre também funções executivas e criativas durante o período. Professora Kátia, nos escuta? Bom dia. Oi, bom dia. Agora sim. Eu estava tendo problema com o microfone. Ótimo, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, professora. Bom dia, muito obrigada, eu agradeço, é uma alegria estar aqui participando. Queria muito agradecer a professora Etienne pelo convite. Vamos conversar. Olá, então, professora, em que aspectos, na sua opinião, do ponto de vista do processo de ensino-aprendizagem, o socioconstrutivismo ele é falacioso? Então, eu vou retomar um pouquinho
a pergunta que você fez lá para o Henrique, né, sobre essa questão da interação entre os autores dos livros, o conhecimento acadêmico e os leitores, né? Então, eu só queria voltar um pouquinho antes de responder a sua questão pelo seguinte: isso é muito importante. A gente, quando a gente escreve, a gente precisa desse retorno dos leitores, né? E no meu caso, eu não sou acadêmica, eu não tenho uma vida na universidade, né? Eu sou uma professora de ensino fundamental de rede pública, então eu estou lá diariamente no chão da escola. E a minha tentativa, né, como o Henrique mesmo falou, é de tentar fazer essa ponte entre o que eu vejo que é relevante, está sendo produzido aí na área da academia, para a educação. Porque como professora há 25 anos, o que eu vejo? A educação, ela é um universo muito preso, muito fechado, em certos paradigmas, né, educacionais, pedagógicos, didáticos, curriculares, e isso está sendo muito nocivo para os professores, aqueles que são comprometidos e se desesperam porque não conseguem promover aí, ver o aprendizado efetivo dos alunos e também para os alunos, principalmente. Então, como eu sou uma pessoa muito inquieta, e como diz o professor Vitor, né, Henrique, eu sou muito metida e atrevida, logo que eu comecei a lecionar língua portuguesa, né, eu já detectei aquele padrão de erros e de dificuldade das crianças a partir do sexto, né, ano, na leitura e na escrita, então eu comecei a investigar de onde vinha isso. E aí que eu chego na sua questão, né? O que na minha concepção, no que o socioconstrutivismo, que é o paradigma pedagógico hoje que nós temos, ele não é um método, ele é uma visão pedagógica, né? Inclusive que é fundamentada em vários conceitos de vários autores, de várias teorias, né? Mas, enfim, no que eu vejo que ele é falacioso? Retomando o que o Henrique disse, o ser humano, ele tem recursos cognitivos escassos para utilizar na aprendizagem escolar. Um deles é memória de trabalho e a atenção também. E o socioconstrutivismo, o que ele faz? Ele advoga, ele defende que a situação de aprendizagem ela tem que ser contextual, ela tem que pegar o universo significativo, né, daquele contexto. Por exemplo, a criança tem que aprender a ler. Então, em vez de focar no código, o que é ler? Ler, né, isso já está muito bem fundamentado, porque fundamentado assim, em pesquisas que explicam como que a leitura acontece no cérebro, né? O que é ler? A princípio, é você decodificar a cadeia letra-som. Então, a criança precisa identificar isso, né? Ela tem que decodificar a cadeia, né, de letra-som da palavra. Aí ela vai acessar a pronúncia da palavra, que é a pronúncia, ela é a realidade primeira da palavra, ela é a realidade física da linguagem, concreta. Quando o bebê nasce e ele começa a adquirir a linguagem, como que ele faz isso? Processando a fala, a pronúncia, então, a sonoridade. E aí, como que o socioconstrutivismo peca aí já na alfabetização e nessa questão do trato da língua? Ele foca o sentido da mensagem. A gente fala que ele é focado no nível discursivo da linguagem. Então, desde lá o primeiro aninho, os professores eles perdem 99,9% do tempo por conta do currículo que assim determina,
em analisar o nível discursivo da linguagem. Então, a linguagem ela é sempre trabalhada com foco no seu referente. Então, a criança ela sempre está trabalhando com textos, com as histórias, com os personagens das histórias, com os referentes. Então, a palavra significa maçã, então foca o sentido, a fruta, a maçã, e aí vai. E a parte fonológica da linguagem é minimamente trabalhada, inadequadamente trabalhada. E aí a criança vai avançando nos anos escolares com essa dificuldade que eu chamo de metalinguística. O que é? Ela não consegue pensar na linguagem pela linguagem, na palavra como um símbolo, um signo sonoro, né? E isso vai dificultando aí todo o processo de aquisição da leitura e escrita, que, por sua vez, não se consolida e a criança não consegue adquirir essa fluência leitora para ter a leitura e a escrita como ferramenta de aprendizagem. Então, essa aprendizagem geral, no nível discursivo, do texto, né? E a gente vai na BNCC, a BNCC fala a unidade de ensino da língua portuguesa é o texto, já, desde sempre. Isso consome, faz com que o ensino se perca em atividades ali que consomem a memória de trabalho da criança, jogam a sua atenção para outros cantos, né? Que não o pensamento sobre a linguagem, a estrutura da linguagem e como ela funciona. Então, eu vejo que é isso o maior problema do socioconstrutivismo. Ele causa uma lacuna imensa na leitura e escrita. Eu não sei nada sobre o conhecimento de matemática, mas eu acredito que seja por aí. E conforme as crianças vão passando os anos, como elas não adquirem nunca essa fluência, a leitura está sempre truncada e obscura, e elas acabam lendo, né? Porque a estratégia que acabam desenvolvendo, porque o ensino força isso, é a estratégia de leitura global, que a criança bater o olho na palavra e tentar adivinhar que palavra que é pelo contexto, né? Então ela não lê. Então, quando ela chega no sexto, sétimo, oitavo e daí para frente, os textos que ela tem que ler das disciplinas ciência, história, geografia, eles começam a se tornar mais complexos, né? Vocabulário vai ampliando, ficando mais difícil, e elas não dão conta, porque elas, mais da metade das palavras, elas leem de maneira errada. Ou seja, elas não acessam a pronúncia da palavra, né? Então, se elas não acessam a pronúncia, elas não acessam a palavra. Não tem como ter reconhecimento da palavra. Então, e aí elas não conseguem utilizar a leitura para adquirir conhecimentos aí de geografia, de história, de matemática no enunciado, né? Eu vejo que o maior problema do socioconstrutivismo é esse, e ele é um paradigma que é fortíssimo na educação. Praticamente todas as universidades de pedagogia do país estão formando ainda professores nesse paradigma. Eles chegam assim na sala de aula acreditando que, por exemplo, a psicogênese da língua escrita é o que se tem mais de moderno em relação à teoria da modelo de leitura e escrita das crianças, de explicação, e não é. Além de ele não ser nada moderno, ele é inteiramente equivocado. Ele já foi completamente refutado, né, aí por pesquisas da neurociência da leitura. E é isso que nós temos hoje na Base Nacional Curricular. Então, eu acho que isso é um problema gravíssimo, que quanto mais pessoas se conscientizarem disso, melhor para o país.
Professora, além do falácia socioconstrutivista, né, você publicou em 2013 o Dignidade Ultrajada, Ser Professor do Ensino Público nos Dias Atuais, e em 2016, Eu, Professor e Burnout, como o sistema público de ensino adoece professores dedicados e prejudica alunos interessados. A pergunta que eu lhe faço é justamente essa: a dignidade do professor de escola pública continua ultrajada? Os alunos interessados continuam sendo prejudicados? Eu acredito que sim, na maioria das escolas, né? Hoje, graças a Deus, eu trabalho numa escola maravilhosa que eu amo de paixão, mas ela tem uma realidade muito diferenciada da maioria das escolas que eu conheci e que eu sei que estão por aí. E, assim, no primeiro livro, né, que é o Dignidade Ultrajada, o que me motivou a escrevê-lo? Assim, foi a situação de caos que eu encontrei em muitas escolas, causa, assim, de desorganização, indisciplina absoluta dos alunos e, assim, a gestão ali completamente à mercê dessa indisciplina, muitas vezes por conta até do medo, né, das ameaças, dos poderes paralelos aí da sociedade, né, não só, assim, a vigilância de Secretaria da Educação, essas coisas, mas, assim, de questão de tráfico de drogas e tudo. Então, você percebe que a escola se torna um ambiente só de interação social para os alunos e de assistência em alguns aspectos, né? E todo mundo está refém ali. O professor é refém, a equipe gestora é refém daquela situação. Você não pode avaliar o aluno segundo o desempenho dele e a motivação dele, né? Porque tem lá, você tem que cumprir os índices ali, não pode reprovar tantas pessoas, ou você nem pode dar nota baixa para um aluno porque vai ter revanche, né? Então foi nesse sentido. E também na questão da inversão de valores que começou a se instalar na educação, que é você não poder mais ensinar, né? Desvalorizou demais a questão do ensino instrucional, de você transmitir conhecimentos prontos para o aluno, como se isso fosse nocivo. Então, nessa ânsia e aquilo que o Henrique falou, de tornar sempre o aprendizado lúdico e fácil. É lógico que o aprendizado tem que ser motivador, ele tem que ter coerência, ele tem que ter qualidade. Mas há certos tipos de conteúdos escolares que eles vão exigir esforço, eles vão exigir muito esforço de alunos e professores. E vai exigir um ensino instrucional, sim, transmissivo, sim. O papel da escola é esse, é transmitir às novas gerações o conhecimento que a humanidade já acumulou, né? Então, nesse sentido, é uma aprendizagem secundária, como o Henrique falou, e ela não vai ser feita de uma maneira, assim, tranquila, né? Então, nesse sentido, impera uma inversão muito grande de valores, né? Porque os professores são cobrados, mas só dá aula expositiva, mas você tem que criar estratégias lúdicas. Acontece que, às vezes, o lúdico, ele pode atrapalhar, porque o que eu vejo, principalmente com crianças pequenas, é que a criança foca no lúdico da aprendizagem e ela não absorve nada do conteúdo que ela deveria ter aprendido por meio daquele lúdico, né? Então, é complicado. E nesse sentido também, é isso, assim, esse primeiro livro foi por isso. Na época eu trabalhava em escolas, assim, nas quais eu ficava completamente incomodada, né, com essa situação, essa inversão de valores. E o segundo, né, o Eu, Professor e Burnout, não é a minha história, ele é um livro crítico, porém ele é biográfico, né? Nele eu
conto a história de uma professora em coautoria com ela, se chama Iria Di Marco, ela é de Curitiba, ela me escreveu depois de ler o meu primeiro livro, né? Ela falou, Simone, você não quer escrever a minha história, porque eu sempre fui uma professora tão apaixonada, tão motivada, e eu acabei adoecendo diante dessas circunstâncias, dessa inversão de valores, dessa impossibilidade de ensinar, desse caos, né, das escolas, da indisciplina, a ponto de eu ter que me aposentar por invalidez. E aí a gente começou a trabalhar juntas e eu escrevi esse segundo livro. Né? Então, sim, eu acredito, voltando à sua pergunta, que hoje, com certeza, em muitas escolas, talvez a maioria, né, das escolas aí públicas, os professores que são comprometidos, né, não são todos, mas aqueles que se preocupam com a aprendizagem dos alunos, eles sofrem, né, inclusive porque se eles vão contra aí os paradigmas aí, curriculares, aí, esse status quo socioconstrutivista, eles são punidos, eles são perseguidos, eles são vigiados para que não trabalhem, por exemplo, com a fônica, que é imprescindível na alfabetização, mas não é prevista. Então, né, e certamente, com certeza, absolutamente, os alunos interessados, eles estão sendo prejudicados por essa estrutura curricular que nós temos hoje. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. É uma realidade, assim, que a gente vê todo dia, né? Ok, eu quero aqui agradecer aos professores Henrique Simplício, Kátia e Simone. Obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa. Acho que foi uma discussão muito rica nessa manhã de quarta-feira, viu? E para fechar aqui, professora Etienne, vamos então só reforçar, né? O evento Conversas Neurocientíficas, ele começa amanhã, não é isso, né? Quem quiser participar, temos vagas suficientes ainda? Temos. Abrimos agora 65 vagas. Então, você é só acessar, se inscrever, totalmente gratuito. E a ideia é aproximar e promover esse diálogo mais direto entre nós, né? Não só com os educadores, mas com todo mundo que está participando. E ele vai ser totalmente virtual? Totalmente virtual. Das 19 às 21h30. Exatamente. É isso. Para quem é o público, qual o público que você consegue imaginar que é o interessado em participar de um evento como esse? São os licenciandos, né? Seja de que área que for, pedagogo, enfim, matemáticos e educadores em geral. Vamos lá, então, só reforçar, para participar, basta só acessar o site da UFRN, link extensão, isso. É isso? E no Instagram? Também, a gente tem no Instagram toda a programação e também tem um link lá para acessar também, quem não conseguir acessar pela UFRN. Vamos só então repetir aqui, gente, o Instagram é o GenSemRN, né, _ UFRN. Isso. Professora, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez, muito obrigada. E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu só quero agradecer mesmo pela oportunidade, né, e falar que amanhã estaremos todo mundo junto, aguardo vocês lá para a gente discutir mais sobre educação.